Oi, gente! Na aula de redação de hoje, trabalharemos o tema de dissertação argumentativa, linguagem e estrutura. Então, hoje nós vamos entrar propriamente dito no esquema de dissertação, ou seja, esquema enquanto estrutura. Tudo bem? Vem comigo! Vamos trabalhar então o que vem a ser essa tal dissertação argumentativa, mas para isso precisamos entender que existem outros tipos textuais que não a dissertação. Então, olha lá, eu vou ter a narração, que vai ser o quê? Ações de personagens num determinado tempo e espaço. A gente vai ver isso com calma também na aula seguinte. Mas aí vem pensando comigo. Ações de personagens num determinado espaço e tempo. Vamos pegar lá a história da Bela Adormecida. Narração, tá? Terei também a descrição. Detalha lugares, objetos, pessoas com a intenção de transmitir impressões, qualidades de algo ou de alguém. Madame Bovary. Tem descrição para dar e vender, tá? Tenho também a dissertação, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, que vai expor uma opinião do autor, né? Vai expor uma opinião, que é a opinião do autor, com o intuito de convencer alguém de algo. E aí eu trouxe o tema do casamento infantil, né? Então, veja, eu tenho tipos textuais. O que a gente tem que ficar atento? Nem todos os processos seletivos cobram dissertação. Então, se aparece para você narração, você já sabe. Eu tenho que ter personagens, eu tenho que ter enredo, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter espaço. E toda narração terá descrição. Então, já fica o spoiler de que a descrição nunca virá sozinha. A dissertação pode ter descrição, assim como a narração pode ter descrição. Agora, a descrição nunca será só descrição. Imagina um texto descritivo, alguém descrevendo tudo. Não tem como. Fica o quê? Cansativo. É por isso que utilizamos outros tipos textuais, porque eles se complementam, eles se casam. E aí o sentido, a leitura fica fluida, fica mais fácil, fica mais detalhada, ou seja, eu consigo utilizar diversos recursos. E aí eu gosto sempre de pensar que a gramática é perfeita nesse sentido. Ela traz para nós exatamente o que precisamos. Todos esses recursos linguísticos, tá? Então, eu tenho tipos textuais na hora em que eu for pensar dissertação, que dissertação não é o único gênero, é o que é mais cobrado nos processos seletivos e acaba que é aquele que nós passamos mais vezes por ele, mas existem outros. Mas fica com calmo que na próxima aula nós também entraremos nesse tema. Então, olha só. A Unicamp traz uma definição de dissertação que, a meu ver, é perfeita, acertada, redondinha, que é a gente pensar que em uma dissertação deve-se defender uma tese. Então, dissertação é defesa de tese. Ou seja, organizar dados, fatos, ideias, enfim, argumentos. Então, eu preciso de argumentos para fundamentar a minha tese. Lembra lá do artigo de opinião? A dissertação é um artigo de opinião mais expandido. Então, eu preciso de argumentos para defender a minha tese em torno do quê? De um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Então, uma dissertação deve, na medida do possível, concluir algo. Então, eu quero provar algo com o meu texto. De novo, a ideia de intenção, finalidade. Portanto, não tem cabimento ficar simplesmente elencando argumentos que são favoráveis ou contrários a uma determinada ideia. Não, você tem que trazer os argumentos, sejam eles favoráveis ou contrários, de modo que comprovem algo, que construam uma ideia, que provem o que você quer transmitir. Do contrário, será em vão. Será sem explicação, será raso. Tá bem? Então, eu gosto dessa definição da Unicamp porque ela é bem redondinha. Então, trocando em miúdos,
Dissertar significa provar uma tese, e esse provar se dá por meio de argumentos em que se quer concluir algo, se quer provar. Acabou. Isso é dissertação. A estrutura, qual é a estrutura dessa chamada dissertação aí que a gente ouve tanto falar? Título, se for exigido, posicionamento crítico sobre o assunto a ser escrito, clareza, coerência e objetividade de ideias. Raciocínio lógico, então eu tenho que é aquela ideia de continuidade, uma coisa emenda na outra, que traz essa ideia, que apresenta essa, que fecha aquela, que conclui, que retoma, que reflete. Raciocínio lógico, tá? Exposição de ideias e impressões que procuram conduzir o leitor a adotar o quê? O ponto de vista do autor do texto. Então, eu provo para você que eu estou tão correta que você passa o quê? A seguir o meu ponto de vista. Então, dissertar, convencer o leitor, persuasão. Para isso, bons argumentos são necessários. Então, olha lá. Para eu conseguir fazer essa estrutura que a gente colocou aqui, e essa estrutura não é uma estrutura corpo de texto, tá? É uma estrutura do que o meu texto precisa ter para se caracterizar dissertação. E aí eu estou falando estrutura enquanto organização. Organização das ideias e não organização dos parágrafos, não organização do texto, mas organização das ideias. Tudo bem? Estrutura, então, das ideias. Organização das ideias. Aqui sim, eu vou começar a entrar nessa estrutura. Texto, parágrafo. Então, veja, toda dissertação tem que ter o quê? Um corpo ou projeto de texto. O que é corpo de texto ou então o que é projeto de texto? Projeto de texto vai ser a sua consistência na argumentação. Então, todos os parágrafos têm de ser o quê? Consistentes, bem construídos, bem elaborados, bem linkados. Eu não posso simplesmente começar falando de uma coisa, esquecer disso, começar a falar de outra e depois... Perceba, já não é mais consistente. Então, em termos de texto, de estrutura textual, parágrafos, os parágrafos, o texto tem de ser consistente, consistentes. Tudo bem? Então, olha lá. Eu tenho que ter, dentro do meu corpo de texto, e aí eu tenho que apresentar isso na minha tessitura textual. Hierarquia na argumentação, seleção do conteúdo, relação entre tema e tese e explicar todas as minhas subteses. Então, eu preciso, de novo, dentro do meu corpo textual, apresentar para quem corrige que eu selecionei argumentos, mas esses argumentos eles não vêm de qualquer maneira. Eles vêm de forma hierárquica. Então, eu começo com o mais importante ou com o menos importante, mas eles têm uma hierarquia. Ou seja, eles têm uma ordem. Então, eu posso começar do menos para o mais importante ou do mais importante para o menos importante. Mas perceba, não é que o menos importante não tem peso nenhum ou não poderia estar ali. Não. Você elencou argumentos que são essenciais para o seu texto. Então, desse modo, todos eles são importantes. Mas existe uma escala, onde tem um que sem ele os outros não farão sentido. Tá? E tem um último, que talvez possa ser o menos importante, que sem ele o texto vai apresentar um sentido deficitário, mas ele segue. Então, de novo, eu preciso organizar os meus argumentos de modo que todos eles se entrelacem, que eles se casem, que sejam essenciais. E eu vou estabelecer aquele que é o primeiro que deve aparecer. E por quê? E por que ele é mais importante? E por que ele está lá primeiro? Então, eu preciso construir, amarrar o meu texto de modo que os conteúdos selecionados estejam envolvidos por esses argumentos e, ao mesmo tempo, relacionados, porque os argumentos têm de se relacionar, porque os conteúdos têm de se relacionar. E relacionar isso significa dizer que o que eu quero provar, a minha tese, está diretamente relacionado ao tema da proposta. Então, conteúdos e hierarquia estão o quê?
casadinhos, amarrados, relacionados com o meu tema e com a minha tese. Ao mesmo passo que eu vou explicar todas as minhas subteses, ou seja, tudo aquilo que eu quero comprovar, que eu quero apresentar. Então, quando alguém faz a leitura do meu texto, deve perceber de forma muito clara o que eu quero provar, qual que é a minha intenção, tá? Então, dica, sempre que você escrever, sempre dê um tempo de descanso para o seu texto. 1 hora, 2 horas, um dia, uma tarde. Para quê? Para que no dia seguinte, para que no depois que você retorne, você acesse o texto de maneira diferente. Você conseguiu dar um distanciamento. E aí você vai conseguir perceber se o seu texto tem corpo ou não. Dica 2. Fiz tudo, dei o tempo lá para o texto descansar, descansou, reli, corrigi, complementei, finalizei meu texto. Beleza. Eu vou ler em voz alta para mim e ver como isto me soa, ou irei dar esse texto para alguém. E aí você pode dizer, professora, mas eu tenho muita vergonha. Agora é a hora de jogar a vergonha fora, tá? Dá para alguém que você conhece, para alguém que você tem intimidade, para alguém que você confia. E esse alguém irá fazer a leitura do seu texto. E você será muito enfática ou enfático em dizer: quero que você me diga se você entendeu. E o que você não tiver entendido, quero que você tente me explicar por que você não entendeu, o que não ficou claro. Esse exercício também ele é essencial para a gente conseguir visualizar, perceber se de fato nós estamos sendo claros. Porque por vezes escrevemos coisas que para nós super fazem sentido. Só que nem sempre isso se traduzirá para quem lê. Então, se para nós faz super sentido, pode ser que para o outro não faça esse sentido todo que a gente está achando. Então, a leitura do outro é primordial, tá? E aí eu quero me corrigir aqui, né? Eu falei do fazem, mas toda vez que o verbo fazer tiver a ideia de tempo transcorrido, ele não flexiona, então fica sempre terceira pessoa, né? Não flexionado. Então, olha lá, faz. Então, isso faz super sentido para que a gente pense no nosso texto de uma outra maneira. E aí eu fecho o parênteses da correção. Então, a gente precisa se atentar para isso, tá bem? Então, ficam aí 2 dicas para que a gente pense. Uma é, deixa o texto descansar. Escrever é igual lavar roupa. Você põe o texto de molho, assim como a roupa. Depois você esfrega. Depois você enxágua. Depois você passa para o amaciante, depois você enxágua novamente, daí vai para a corda, né? E pode ser que ainda tenham outros processos, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o texto precisa de descanso. Dica 2, você deve dar o seu texto para alguém. E caso não tenha ninguém, você deve ler para você o seu texto. Então, ao ler o seu texto, você se perceberá de uma outra maneira, tá bom? Então, olha lá, qual que é a minha estrutura de raciocínio? Fecha as dicas aí. Qual que é a minha estrutura de raciocínio? Eu tenho que entender que eu tenho que comprovar uma tese. Então, qual é a tese defendida no meu texto? A tese será colocada no início ou no final do texto? Então, lembra, a tese ela tem que vir permeando todo o seu texto. No final, você vai trazer uma conclusão da sua tese, que é basicamente uma nova tese. Quais os argumentos que sustentarão o meu ponto de vista, as minhas ideias? Então, de novo, hierarquia na argumentação. Os argumentos sustentarão o ponto de vista já expresso no parágrafo inicial, raciocínio dedutivo, ou conduzirão ao juízo crítico, que é o que eu vou chamar de raciocínio indutivo. Olha lá. No seu texto, você tem relativamente poucas linhas. Então, o que você deve fazer? Você deve mesclar esses raciocínios. Ora, você deve trazer definições, como na dedução,
E ora, você deve o quê? Ir provocando esses pensamentos, esses desenvolvimentos para que o leitor chegue na sua tese. Então, você deve ser tanto dedutivo quanto indutivo. E aí você pode me perguntar, professora, mas como que faz isso? Porque eu não consigo. Aí, de novo, eu volto com a ideia do treino. Você precisa treinar mais. Por quê? Porque se você deixa tudo pronto, mastigado, de forma dedutiva, o tempo inteiro com definições, pode ser que o seu texto fique muito cansativo e muito extenso também. Ou seja, pode ser que no final você não tenha linhas suficientes para concluir. Então, você deve sim ser mais indutivo, assim como dedutivo. Então, o seu texto ele tem que trazer uma mescla. Ele tem que trazer aquela coisa da definição na hora que precisa definir e da indução na hora que precisa o quê? Propiciar desenvolvimento. Ou seja, o texto ele é construído com base nos seus argumentos, porque você quer provar uma tese, mas você também quer que o leitor faça esse caminho com você. E que ele te perceba, ou seja, que ele veja o modo como você organizou. Então, de novo, a gramática é maravilhosa. Por quê? Porque ela nos traz utensílios, digamos assim, recursos estilísticos, linguísticos, que nos permitem o quê? Nos permitem utilizar a língua a nosso favor. Desse modo, eu posso sim trazer definições e depois jogar com a ideia de conduzir para levar a uma indução. Então, você deve mesclar ambos os raciocínios. Beleza? Por fim, a conclusão deve apresentar soluções ou fará uma retomada geral da discussão? Olha lá, a conclusão ela deve apresentar uma reflexão, que é uma espécie de solução, mas ao mesmo passo ela deve o quê? Estar linkada com todo o texto. Então não é que você vai ficar repetindo o que você já disse, não é chover no molhado, mas é você compreender que você não pode simplesmente concluir e ignorar todo o resto. Não, você tem que trazer uma reflexão de modo que isso se mostre como uma solução, que nem é o caso do Enem, que pede intervenção. Mas você deve também trazer o quê? Um panorama geral sobre tudo o que foi dito. Então, eu faço uma espécie de retomada, mas é uma retomada por meio dessa reflexão que se apresenta como solução. Então, eu não devo ficar repetindo as mesmas ideias, porque isso parece que vira um loop infinito. Então, eu não quero esse looping. Eu quero o quê? Progressão no meu texto. Inclusive no meu fechamento, na minha conclusão. Então, eu devo sim apresentar uma retomada, de modo que eu traga um fechamento, como se fosse uma nova tese. Como quem diz, vamos abrir um parênteses aqui. Olha, eu falei sobre tudo isso, trouxe esses argumentos, quis provar isso, a minha finalidade era essa. E qual que é a conclusão que eu tiro disso tudo? Essa aqui. Perceba, essa aqui é o quê? É o meu fechamento, é a minha conclusão. Eu retomei o que eu falei no texto inteiro, mas eu fechei com uma nova ideia. E essa é, de fato, uma saída, uma forma de concluir muito inteligente. Por quê? Porque isso nos permite olhar para o texto de um modo geral. Ou seja, você lê o título e pensa, vai falar sobre isso. Aí eu começo a ler e penso, onde essa pessoa quer chegar? E aí, conforme eu vou lendo, chego no final e me surpreendo. Por quê? Porque realmente me levou para a proposta que estava ali, me levou para aquele corpo de texto, para aquela argumentação que estava ali. Então, de novo, eu sou uma candidata inteligente que vai utilizar dos recursos estilísticos e linguísticos da língua para construir um texto que seja o quê? Envolvente, um texto que seja o quê? Consistente. Beleza? Vem comigo. A dissertação apresenta também divisões, como você já deve saber. Então, eu tenho lá a tal da introdução, que é demarcada por um parágrafo, que vai ter a relação tema mais tese, que vai apresentar o quê? Um assunto a ser tratado. Por isso, é importante ler atentamente o enunciado.
e fazer o quê? O correto atendimento à proposta. Então, isso é tema. E proposta é o ponto de vista adotado. Então, fica a dica aí de que esse primeiro parágrafo já deve apresentar o quê? A sua tese. Então, lembra lá da pergunta anterior? Mas eu já devo colocar isso no primeiro parágrafo? Já. No primeiro parágrafo já tem que ter a sua tese, a sua ideia, a opinião que você vai defender. Olha a dica. Evite aquele tipo de introdução feita em uma única frase. E evite também introduções muito extensas. Então, deve ter sempre ali, no mínimo, de 2 a 3 linhas, períodos. Então, a gente vai ver isso com um pouco mais de calma na aula 7. Mas, de novo, não deve ser muito extenso. Então, você contabiliza lá, olha. No máximo, estourando assim, 4 linhas. Mas vamos pensar em períodos. Deve ter, no mínimo, 2 ou 3 períodos. Por quê? Porque aí você tem espaço suficiente para colocar ali a síntese do que você vai desenvolver no desenvolvimento. Tudo bem? Seguimos. Introdução. Chegamos no desenvolvimento. O desenvolvimento ele vai ter o quê? 2 parágrafos que vão trazer para nós a ideia de 2 a 4 linhas para cada parágrafo, tá? Então, você tem 2 parágrafos de 4 linhas, mais ou menos, o que aí já vai te dar 12, tá bem? Se a gente for pensar lá com as 4 da introdução. Então, você deve se perguntar no desenvolvimento. Bom, a tese adotada. Por quê? Por que eu quero? Você tem que problematizar. Por que eu quero provar tal coisa? Qual que é o problema disso? Tenho exemplos? Existem exemplos? Então, as respostas possíveis poderão o quê? Ser argumentos. Você deve apresentar argumentos, como eu já falei, organizados por tempo e espaço, oposição, semelhança, causa e consequência, exemplificação, enumeração e fatos concretos. Então, você nunca deve trazer coisas do seu achismo. Então, lembra, hierarquia de argumentos. E, por último, traga para o seu texto o seu conhecimento de mundo, trazendo informatividade através das várias áreas do conhecimento, como a sociologia, filosofia, história, atualidades. O seu texto tem que ser bem desenhado, bem enrolado, desenrolado, né? Eu ia falar amarrado. Tem que ser o quê? Bem construído. Então, não se perca. Desenvolvimento é o lugar para você difundir as ideias, ampliá-las, tá? A gente chega, então, à conclusão, que tem um parágrafo, e você deve apresentar o quê? A retomada, como eu já disse, a sua tese, bem como a reflexão final que encerrará a sua argumentação e te levará a uma solução. Tem até um C a mais aí, né? Uma solução, só que não. Vai trazer o quê? Vai trazer uma solução pedida ou um fechamento do texto. Então, olha só. Intervenção é só uma maneira de concluir, não é a única. Então, você tem que entender aí que pode ser essa solução pedida no texto ou um fechamento, que vai trazer o quê? Essa reflexão que você está propondo. Isso tudo somado a quê? A 2 comentários, 1 ou 2, que complementarão a sua frase inicial, o seu tópico frasal. Então, nesse momento, você pode apresentar soluções ou fazer só uma reflexão mesmo a respeito do que foi discutido, justificando o título, se houver, por exemplo. Então, veja, a conclusão ela é esse momento para você o quê? Fazer a reflexão. Eu queria falar tudo isso, eu falei tudo isso, mas a minha ideia era provar isso aqui. Então, você traz como se fosse uma nova tese. Você percebe como eu vou fazendo o quê? Fechamentos do meu texto? E é exatamente isso que se espera. Tá bem? Então, olha lá. E a linguagem, como é que fica? Eu posso já usar gírias, né? Pode, pá. Então, olha só. Cuidado. Por quê? Pode isso, Arnaldo? Não, tá? Não pode. Então, você tem que ficar muito atento para isso. Por quê?
Tem muitos candidatos que costumam pegar as formas oralizadas e passarem para o texto. Exemplo, pra, pro, tá? E isso é o quê? É configurado como erro gramatical. Como o quê? Uma desvirtuação da língua. Eu estou utilizando a língua em outro contexto. Então, respondendo à pergunta, pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Então, o pode pá, a gente deixa para outro momento. A linguagem aqui é uma linguagem formal. Parece bobo retomar isso, mas não. É preciso que nós façamos essa reiteração o tempo inteiro. Porque, às vezes, esses pequenos deslizes é que vão o quê? Tirar pontos da nossa nota, tirar pontos da nossa redação. Vamos entrar agora no conceito de legibilidade e rasura? Olha lá, todas as vezes em que eu terminar o meu texto e eu necessitar, terminei todo o meu texto, fiz a escrita, estou corrigindo, porque tem que revisar o texto, tá? Terminou de escrever, revise. Terminou de escrever, revise. Terminou de escrever, revise. Escrevi todo o texto, está na hora de entregar, revise. Porque caso você encontre algum erro, você pode riscar e escrever em cima. Então, se você observar na parte que está marcada com um xizinho aí, você pode, olha lá, riscar e escrever na frente. Ou você pode riscar e escrever em cima. Inclusive, ano passado, de 2019, a Unicamp lançou uma nota falando sobre isso no Manual do Candidato, em que coloca que, se eu escrever dentro da linha, em cima da palavra riscando, isso não configura para mim erro. O Enem também, no ano de 2018, lançou uma nota falando exatamente sobre isso também. Agora, você pode riscar a palavra e escrever em cima, dentro da linha. Então, olha lá, esse segundo exemplo, ele traz para nós apenas a ideia de que eu devo riscar e escrever na frente de forma correta. Mas eu posso também utilizar, por exemplo, esse segundo fragmento aqui que tem a palavra criatura, que está riscado como errado. A partir de agora, então, porque isso não mudou, né, do ano passado para cá e nem do ano retrasado para cá, o que a gente tem? A gente tem que, se houver erro e tiver espaço dentro da linha, somente dentro da linha, você pode riscar a palavra que está errada, passa um traço em cima dela. E em cima dessa palavra que você passou o traço, você vai escrever a forma correta. E a sua redação será corrigida normalmente, tá? O que você não pode? Você não pode ficar fazendo esse vai e vem aí, ó, esse sobe e desce. Você não pode riscar e escrever do lado de fora da linha. Por quê? Porque isso aí vai passar o quê? A não fazer parte do texto. Porque eu só considero corrigível tudo o que está dentro da caixa textual. Então, nada de escrever fora da linha, tá? Então, terminou de escrever, revise. Terminou de escrever, revise. Tá pronto o texto, revise. Respeito às margens, como eu acabei de falar, só é corrigível tudo que está dentro da caixa textual. Então, tudo que está fora é desconsiderado. E aí, se está fora e era essencial para o sentido da palavra, ele vai ser considerado incompleto, esse sentido e essa palavra, e vai configurar erro gramatical. Por quê? Porque a palavra está escrita de maneira errada. Olha só. Então, eu tenho que ficar atenta também para as margens. Respeito às margens sempre. Critérios gerais de correção. Eu vou analisar coerência, e coerência significa dizer ideias que não se contradizem. Então, eu não posso provar uma coisa, depois ir lá simplesmente desmentir isso, pronto, acabou e deixar por isso mesmo. Não, se eu vou desmentir, eu preciso trazer uma outra ideia que apresenta uma ideia nova, uma solução nova, para que eu possa o quê? Construir entendimentos. Então, coerência significa
ideias confluentes, ideias que andam de mãozinhas dadas, ideias que se complementam. Legibilidade. Meu texto tem que ser legível. Tem que ter uma letra bonitinha. Coesão. A adequação à estrutura gramatical. Respeito à estrutura textual. Tenho que produzir uma dissertação e não uma narração. Domínio da expressão escrita. Então, eu não posso ficar usando gírias. O pode pá fica para outro momento. Desenvolvimento do tema. Ou seja, tenho que atender à proposta da redação. Critérios gerais de correção, tá? Que se a gente não atende, podem nos levar a nota 0. Orientação de estudo. Você deve, então, nessas orientações aqui que nós estamos dando, orientação de estudos, entrar nessa pasta da apostila no Drive e ler a apostila atentamente, correspondente a essa nossa aula, que aí, no caso, é a nossa aula 3 e não a aula 1. Fazer os exercícios correspondentes a essa aula e produzir uma dissertação argumentativa com o tema preconceito linguístico ou preconceitos linguísticos e seus efeitos em discussão no Brasil, com no mínimo 20 linhas e com no máximo 30. Tudo bem? Por hoje é só, ou até então. Bons estudos e muito obrigada!